Fala aí, rapaziada, segunda série, beleza, irmão? Então, meninas, olha só, o tio gravou para vocês uma aula de geladeira de diluição, uma aula de PowerPoint para vocês, e agora eu vim aqui na instituição, certo, para gravar uma aula no quadro. Uma matériazinha que ela é para a gente finalizar essas soluções, que a gente está agarrado isso já tem um tempinho, certo? O grau de dificuldade é um pouquinho mais elevado que os outros. Vou mostrar para vocês, mas a praticidade é muito interessante. Vou mostrar para vocês um exemplo bem simples desse aqui. Olha só, o que é titulação? Titulação não é igual título. Titulação é quando você tenta descobrir algo, informações de uma solução desconhecida a partir de outra desconhecida. De que forma, tio? Através de uma reação química, certo? Eu vou mostrar uma titulação ácido-base, a mais comum, existem outras, certo? Como é que a gente vai fazer? Nosso problema-chave eu comprei uma soda cáustica, certo? Que é a base de hidróxido de sódio. Olha ele aí de novo. Uma soda cáustica, certo? E aí o que a gente fez? Tem lá as informações. É 80%, concentração tanto. Será que é verdade? Será que tudo que é vendido, embalado, é realmente verdade? Então olha só, como é que a gente vai fazer? A gente vai precisar, por exemplo, alguns equipamentos do laboratório, que o tio sempre leva a vocês. Aqui, ó. Eu peguei 25 ml dessa soda, certo? Desse hidróxido de sódio, que é uma base, evidentemente. Por que uma base, professor? Acaba com hidroxila ali, ó, com OH. E coloquei dentro desse Alemeia, certo? Muito bem. Qual o nosso objetivo? Conhecer a concentração, quer dizer, a quantidade de base por volume que tem. Beleza. Eu vou precisar de quê? Eu vou precisar de uma concentração de um ácido, por exemplo, conhecida, ou que a gente chama de padrão. Eu utilizei uma bureta, esse bichinho ele é todo graduado, certo? Ele é completamente graduado. Entendi, professor. E aí, olha o que a gente vai fazer. Eu coloquei esse ácido que tem a concentração 1 mol por litro e a gente vai abrir essa torneira. A gente vai abrir essa torneira aqui, ó. Aqui tem uma torneirinha nessa bureta. E vai colocar o ácido para reagir com a base. Certo? Ácido com base vai gerar o quê? Sal e água. Certo? Beleza? Professor, como assim, professor? Olha só, eu tenho uma quantidade de base aqui que eu não sei. Eu vou jogando ácido, com o passar do tempo esse ácido vai consumindo a base, transformando ela em sal. Entendi, professor. Mas e aí? E aí que é o seguinte, rapaziada. Eu preciso saber, através do ácido, o tanto de base que tem. Tá, você vai jogando o ácido aqui, vai consumindo a base, vai produzindo sal. Como é que eu vou saber quando toda a base foi consumida ou quando todo o ácido foi suficiente para consumir a base? Aqui, ó. Indicador ácido-base, meninos. O que é isso? O indicador ácido-base é para mostrar quando o meio está ácido, quando o meio está básico. Tá legal? Então, o indicador ácido-base, o mais comum é a fenolftaleína. O que é a fenolftaleína, tio? Quando você joga no meio e ela fica incolor, significa o quê? Significa que o meio está ácido. Quando você joga a fenolftaleína no meio e ela fica rosa, significa o quê? Que está básico, certo? Então, antes de começar o processo de jogar o ácido aqui, se eu jogar a fenolftaleína, como é uma base, vai ficar o quê? Imagina que isso é rosa. Isso vai ficar rosa, certo? Então tá rosa, ok? Beleza. À medida que a gente vai jogando o ácido, o que vai acontecer, tio? A base vai fazer o quê? Vai sendo consumida. Então estava rosa. Cada vez que eu vou jogando ácido, vai ficando menos rosa e mais para o lado do incolor. A partir do momento que a gente chama de ponto de viragem, certo? O que é esse ponto de viragem, professor? É quando o indicador, ele ele muda de coloração. A gente reconhece, a gente determina o fim desse processo. Então vamos supor que eu tenha jogado aqui, sei lá, 20 ml, certo? Eu utilizei 20 ml de ácido para que
toda base seja consumida. Como que eu verifiquei esse final, tio? Eu verifiquei esse final quando houve a mudança de coloração, certo? Desceu aqui uma quantidade, ó, desceu até 20 ml. Tá legal? Beleza, tio. E aí, como que eu vou descobrir a quantidade de base a partir das informações do ácido? Olha, o que eu sei do ácido? Eu sei que a concentração dele é 1 mol por litro e eu sei que o volume dele foi quanto, professor? Foi 20 ml, ou 0,02 litros. Beleza? Tranquilo? 20 ml ou 0,02 litros. Tá legal? Beleza, professor? Fala mais. Olha aqui para a reação, tá certo? Você tem a reação de um ácido com uma base gerando sal e água. Todo mundo está o que ali, professor? Todo mundo está equilibrado, certo? A equação está balanceada. E aí, tio? A gente diz que pelos coeficientes estequiométricos, que esses números que acompanham as moléculas, a gente diz que essa reação é de 1 para 1. Como assim, tio? Uma quantidade de ácido reage com uma quantidade de base. Como o meu ácido é o que eu conheci, que é o que eu conheço, que é o meu padrão, 1 mol por litro e eu gastei 20 ml, se eu conhecer o quanto de ácido eu gastei, eu vou saber o quanto de base eu consegui neutralizar. Essa é a ideia. Com o ácido que eu conheço, com o tanto que eu gastei dele, a quantidade de ácido, você vai saber o quanto de base ou a concentração de base tinha naquele composto desconhecido. Certo? Então a gente vai achar o quê? A quantidade de ácido presente para neutralizar toda essa base. Certo? Beleza. Como é que a gente faz isso? Ó, concentração é número de mols sobre o volume. Pode crer? Concentração é 1 mol por litro, número de mols. Volume é o que, tio? 20 ml ou 0,02. Multiplicando o cruzado, nós teremos 0,02 mol. 0,02 mol de quê, professor? De ácido clorídrico, certo? 0,02 mols de ácido clorídrico. Sacou? Por quê, tio? Foi o que eu gastei, certo? E esse cara conseguiu reagir com quanto de base? Olha a relação, 1 para 1. Então, se eu utilizei 0,02 mols de ácido clorídrico, eu neutralizei 0,02 mols de hidróxido de sódio. Aí. Caraca. Se fosse 1 para 2, seria 1 para o dobro, 0,02 para 0,04. Mas aqui é 1 para 1. Ou seja, eu acabei de descobrir a quantidade de base a partir do ácido. Sacou? É isso que é titulação. É isso que é utilizar a reação química em soluções. Tá, você ainda não me respondeu, você ainda não finalizou, Tite. Tite, sua cara tá gorda. Tô gordo. Eu ainda não finalizei a concentração. Eu só sei o que, professor? Eu só sei que o número de mols da base é 0,02. Vamos ao que eu sei da base, ó. Número de mols, 0,02. Que eu consegui como, professor? A partir do ácido, certo? E eu sei o volume que eu utilizei lá no começo, ó. 25 ml. Certo? 25 ml ou 0,025 litros. Tranquilo? Beleza? Tá bom. Então chega aqui, ó. A concentração, meninos, é o número de mols dividido pelo volume. A concentração é o número de mols, que é 0,02, dividido pelo volume, que é 0,025. Certo? Beleza? Como é que faz essa conta aí, professor? Olha, eu gosto de andar com as vírgulas, você faz do jeito que você quiser. Eu vou andar uma vírgula para cá e uma vírgula para cá. Vai ficar 0,2 dividido por 0,25. Dividir por 0,25 é a mesma coisa que multiplicar por 4, certo? Então você tem aqui, ó, 0,8 mols por litro. Ok? O que é isso, professor? Isso é a concentração da base, mano, ó, 0,8 mols por litro. Nós, meninos, acabamos de descobrir ou de verificar a concentração de algo que eu não conhecia, utilizando uma metodologia a partir de um ácido que eu conhecia suas informações. Essa é a parte final de uma importância para a prova de 0 a 10.
ela tem aí 5, é difícil, mas a gente precisava ver isso aqui. Tá bom, meninos? Obrigado aí. Até a próxima aula.